Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Toca do Nunca. Hoje eu venho falar-vos das leituras que fiz em agosto e setembro. Então hoje eu venho falar-vos dos livros que li durante os meses de agosto e setembro, isto porque durante o mês de setembro o canal esteve um pouco parado e eu não fiz o habitual vídeo de resumo das leituras ao quais estavam habituados, por isso eu vou fazer um vídeo a falar-vos tanto das leituras de agosto como de setembro. O primeiro livro que eu li em agosto foi O Retrato de Dorian Gray, para o qual eu já fiz uma opinião tanto no blog como aqui no canal, e por isso não vou alongar muito. Foi um livro ao qual eu dei 4 estrelas, do qual eu gostei, mas que merece uma releitura. A seguir eu li um livro que já queria ler há algum tempo, um dos lançamentos da primeira metade do ano, que foi Só o Tempo Dirá, de Jeffrey Archer. E eu já falei um pouco deste livro num vídeo anterior de balanço das leituras da primeira metade do ano. Muito brevemente, ele inicia uma saga de 100 anos sobre a personagem de Harry Clifton. Este, em particular, conta a história desde a sua infância até à sua juventude, na qual nós vemos que Harry não teve um início de vida muito próspero, muito fácil, mas depois, por uma oportunidade, ele acaba por ganhar uma bolsa de estudo e ter a possibilidade de estudar para além daquilo que lhe seria permitido. E por isso ele vai ter a oportunidade de ir para Oxford. Só que estamos no início da Segunda Guerra Mundial e ele debate-se com o dilema de continuar a estudar ou alistar-se na Marinha. Esta é uma história que é contada sobre o ponto de vista de vários personagens, ou seja, vários pontos da história vão sendo recontados à medida que vão sendo introduzidos os vários pontos de vista, e é um verdadeiro virar páginas. Tal como as críticas deste livro referem, Jeffrey Archer é um verdadeiro contador de histórias e envolve-nos em cada frase, em cada capítulo. Todos eles acabam numa espécie de cliffhanger e por isso fazem-nos estar sempre a querer ler. Além disso, a história é bastante enternecedora. Nós ficamos com vontade de realmente a querer acompanhar e, na verdade, já irá sair cá em Portugal o segundo volume desta saga, cá em outubro, chamada Os Pecados do Pai. E por isso é um livro ao qual eu dei 5 estrelas. Eu adorei ler este livro, adorei a história, adorei a escrita, adorei a experiência de leitura. Há muito tempo que não sentia uma relação tão fácil com um livro. Não me sentia tão cativada, tão enlevada e gostei imenso. A minha leitura seguinte foi de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Eu peguei neste livro porque eu já queria ler este autor há muito tempo. Este autor já me fascinava há muito tempo, desde que assisti à série da RTP Ferreirinha. E durante as férias eu tive a oportunidade de visitar a casa de Camilo, em Ceide, Vila Nova de Famalicão. E aconselho muito, quem tiver a oportunidade. É um meio rural, mas se andarem por Braga, Vila Nova de Famalicão, aconselho-vos mesmo a visitar, porque é um museu diferente. É um museu no qual está preservada realmente muita proximidade das pessoas com o espaço. E onde temos a oportunidade de visitar todos os espaços, ouvir histórias, ouvir passagens da sua vida que, contextualizando com o espaço, tornam toda aquela visita muito interessante. E, portanto, desde essa visita, eu não descansei enquanto não pegasse em Amor de Perdição, que é uma história muito ao estilo de Romeu e Julieta. No centro estão as personagens de Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, dois jovens cujo amor é de certa forma proibido porque as duas famílias não se entendem, não gostam uma da outra e fazem deste romance um romance totalmente proibido. Além disso, há aqui também um elemento de triângulo amoroso que é com Mariana. Mariana é quem vai cuidar de Simão quando este está ferido e acaba por se apaixonar por ele, só que é um sentimento que ela guarda consigo, pois não é correspondido. E ao ler este livro, eu confesso que foi mais desapontante e difícil do que eu esperava. Assim, por um lado, continuou a fascinar-me, a escrita e todo o contexto do século XIX continuou a fascinar-me, continuou a cativar-me.
ainda para mais com todo o contexto que eu já levava. No entanto, achei que foi uma escrita demasiado rebuscada para o meu gosto e é um pouco complicado porque eu sinto-me fascinada pela parte da história, mas ao mesmo tempo custou-me bastante ler este livro, porque precisamente pela forma como a história estava a ser narrada e contada. Até achei um pouco interessante. O autor refere algumas vezes que não tece qualquer tipo de julgamento. No entanto, toda a forma como ele expressa a história é, pelo menos do meu ponto de vista, carregada de julgamentos e de pontos de vista. Ele claramente assume um partido e, portanto, achei um pouco paradoxal. No entanto, o final é absolutamente delicioso, que é quando percebemos quem é que está a narrar a história. Não vos vou dizer, mas é absolutamente deliciosa aquela última frase. E, portanto, no conjunto, eu acabei por dar 3 estrelas porque continua a fascinar-me toda a história de Camilo, todo o universo, todo o contexto histórico no qual ele viveu e que ele retrata. Ele, de facto, é o autor do povo, mas eu não gostei muito do livro em si, da obra em si. Eu tenho outra obra dele, A Queda do Anjo, para ler, sobre o qual sei menos e poderá ser diferente a experiência de leitura dessa obra. Uma das minhas outras leituras foi o clássico O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Eu vi um vídeo da Silvéria para os VlusYoutubers a falar desta obra e depois estava na FNAC e via a um bom preço e não resisti em trazer. E depois lia de uma assentada, enquanto eu tinha ido à casa de uns familiares assistir a um jogo de futebol, mas enquanto as pessoas estavam efetivamente a assistir ao jogo de futebol, eu ia ouvindo e ia lendo O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, portanto demorou-me cerca de 1h30. Esta obra foi escrita por Jorge Amado, um autor brasileiro, foi escrita para o seu filho, não foi escrita com a intenção de publicar. E foi redescoberta já muitos anos depois dele a ter escrito. Foi ilustrada por Caribé e foi isso que motivou a sua publicação. Foi ele ter acedido graças à qualidade das ilustrações. São mesmo alegres, são quentes e foi isso que o fez aceder a publicar esta história. Ela conta-nos, tal como o título indica, a relação do gato malhado com a Andorinha Sinhá. O gato malhado era um gato do qual ninguém gostava. Todos achavam que ele era terrivelmente perigoso. E a Andorinha Sinhá, por sua vez, era quase o oposto. Era muito querida por todos, era muito sociável, amiga de todos. Tanto que interessou-se pelo próprio gato malhado e eles desenvolveram uma relação. Desde logo, eu gostei muito da história e da forma como ela está contada. A escrita de Jorge Amado, pelo menos nesta obra, é simplesmente deliciosa. Eu dei por mim, em algumas partes, a sorrir e achei mesmo uma escrita cheia de humor, cheia de sarcasmo, mas também entrenecedora e complementada pelas ilustrações. A história em si também me agradou bastante, é entrenecedora e ao mesmo tempo nostálgica, na qual, de forma muito simples e através de representações, nós vemos o que há de melhor e pior na natureza humana. Vemos a capacidade e o poder do amor, sentimentos como o amor, mas também o quão injusto e cruel o ser humano às vezes também pode ser. E por isso eu dei 4 estrelas apenas porque esperava um final um bocadinho menos trágico, um bocadinho menos fatídico. E por isso foi um livro do qual eu gostei, mas deixou-me um certo vazio. E na onda dos livros ligados ao amor, eu li A Nossa Casa é Onde Está o Coração, de Toni Morrison. Este é um dos livros que eu também queria muito ler, lançados na primeira metade do ano. Ele conta-nos a história de Frank Money, um ex-combatente da guerra com a Coreia que regressa aos Estados Unidos. No entanto, ele fica um pouco relutante em regressar à sua terra natal, na Geórgia, mas uma carta na qual lhe é comunicado que a sua irmã Si está prestes a morrer faz com que ele atravesse toda a América para a ir salvar. E é nessa viagem, de certa forma, uma viagem interior, que ele descobre os seus verdadeiros afetos e a chave para se
para se recuperar dos seus fantasmas. Isto foi considerado um dos Notable Books de 2012. Eu por acaso achava que ele era mais recente, mas ele já foi escrito em 2012 e só foi agora editado para português. E também foi escrito por uma autora que foi não só Prémio Pulitzer, mas também Prémio Nobel da Literatura. E, portanto, todo este livro, antes de mais, é pautado por uma beleza enorme em termos da sua escrita, poética, mas carregada de simbolismos. É uma escrita simples, mas também, ao mesmo tempo, tem uma estrutura pensada, tem uma estrutura cuidada, e que nós vemos que a história nos vai sendo contada aos poucos. Também intercala alguns capítulos nos quais é narrada a história e outros em que parece que está alguém a contar ao narrador aquilo que ele deve dizer, quase como se estivesse a ser entrevistado, para depois fazer a obra sobre si. Nós também vemos com um pouco mais de detalhe a história de algumas personagens secundárias. Isso acaba por complementar muito bem tudo aquilo que se passou para trás e o significado daquilo que aconteceu à personagem principal. No entanto, infelizmente, já é a segunda vez que isto me acontece. Eu não me consegui relacionar tanto assim com esta história, com esta personagem. Sobretudo, o final deixou-me extremamente confuso. Eu senti que algo me escapou no livro. É verdade também que houve alturas em que eu li em que eu estava mais desconcentrada, mais cansada, mas outras em que também estava bastante entusiasmada, por isso eu não sei o que é que se passou. Infelizmente já não é a primeira vez que um livro deste cariz acaba por me desiludir. Eu acho que tem a ver um pouco com as personagens em si, ou seja, só o tema, a viagem interior, uma viagem no sentido de um maior autoconhecimento não é suficiente. Eu tenho que também me relacionar de alguma forma com aquela personagem, eu tenho que empatizar e tenho que sentir que tenho que me identifico de alguma forma com a personagem em si. E isso não aconteceu de todo com esta personagem e acabou por fazer com que eu sentisse um grande vazio, uma grande desilusão em relação ao livro. Mas não quer dizer que não tenha contribuído com algo. Aliás, eu vou pensar nesta história. Se calhar, eventualmente, um dia até a lerei. Mas, de facto, não foi bem aquilo que eu estava à espera. E por isso é que acabei por lhe dar só 3 estrelas. E, por último, eu também comecei a ler, nestes meses, És o Meu Destino, de Leslie Pierce, que é o último livro da saga de Belle. E já vou na página 352, é mais de metade. Este livro centra-se na filha de Belle, Mariette, e passa-se no contexto da Segunda Guerra Mundial, no qual ela acaba por emigrar da Nova Zelândia para Inglaterra e acaba por estar no epicentro do conflito mundial. Com isso, ela passa de uma miúda irreverente, um pouco egoísta até, um pouco insensível, para uma pessoa cheia de compaixão, cheia de força, que acaba por dar valor àquilo que tinha e àquilo que mais importa, que é a família. Para já eu estou a gostar. Há aspectos na personagem de Mariette que eu prefiro em relação a Belle, mas há outros aspectos também dos quais eu não gosto tanto. Mas que tem a ver sobretudo talvez com a escrita. Eu acho que neste caso Leslie Pierce não está a ser tão consistente, tão coerente na forma como está a explorar a transformação das personagens ao longo do tempo. Eu estou a sentir uma certa superficialidade e não sei como é que vai acabar. Acho que também ainda não cheguei ao clímax, mas para já estou a sentir que está mais fraquinho do que os restantes. E vamos ver, eu continuo a sentir interesse em acompanhar, a leitura é leve, é cativante e, portanto, não é um livro que me custe muito, que eu sinta vontade de pausar, mas eventualmente depois farei opinião sobre ele. E pronto, estas foram as leituras dos meses de agosto e setembro. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam aí nos comentários se já leram algum deles, se gostariam de vir a ler. E é isso, eu espero por vocês num próximo vídeo. Adeus!